Bom, então, boa noite para todo mundo. Graça e a paz de Jesus aí a todos. Já ouvimos tanto, né? E já fomos tão abençoados. Graças a Deus. Eu queria pedir para você me acompanhar em oração. Acho que é o melhor caminho para a gente começar, a melhor porta de entrada para um tema como esse que nós temos aí para a noite. Então vamos orar. Deus, nosso Pai, nós entregamos às Tuas mãos os nossos sentimentos e pensamentos, a nossa mente, a nossa consciência. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê o privilégio, a graça de ouvirmos a Tua voz nessa noite. Eu consagro a Ti o que tenho a dizer e te peço que o Senhor nos guarde do erro, da mentira, do engano. Que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a Tua verdade e que somente a Tua verdade encontre lugar em nosso coração e em nossa memória dessa noite. Para a Tua glória, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, palavras introdutórias. A primeira delas é que eu me ative à pergunta com quem vou me casar e me propus a lhes dar sugestões de critérios e conceitos para que você responda a essa pergunta: com quem vou me casar? Segunda, que por razões óbvias eu jamais pretendo lhes dar uma fórmula, um gabarito, um caminho seguro para a sua decisão, porque a relação de amor e a relação de um homem com uma mulher, ela é absolutamente surpreendente. Ela não pode ser enclausurada num formato padrão. E a história tem mostrado de alguns relacionamentos que a princípio a gente não daria muito por eles vingam, e alguns relacionamentos que a gente apostaria neles, eles fracassam. Então, há pessoas que a gente diz, esse fulano foi feito para essa fulana para esse fulano, e dura pouco. E há pessoas que a gente diz, nossa, mas são tão diferentes, um não tem nada a ver com o outro, estão casados há tanto tempo. Então, o caminho de um homem com uma mulher, o caminho de uma mulher com um homem, não obedece nenhum critério rígido. E qualquer tentativa de encontrar resposta padrão para balizar um relacionamento amoroso é uma tentativa tola. Isso não faz o menor sentido. Eu chego a dizer e quero crer que não existe a fórmula de um relacionamento feliz. E nós vamos buscando referências, mas jamais podemos cair na armadilha das fórmulas. Terceira observação que eu faço é que o que eu tenho a lhes dizer é um mix de referencial bíblico, de experiência pastoral, de observação e avaliação de tantos relacionamentos à minha volta, e um testemunho da minha própria vida e da minha vida conjugal. Eu e Silvia completamos esse ano 21 anos de casamento. Estamos casados há 21 anos, namoramos 2 anos, então estamos juntos há 23 anos, mais um ano que eu fiquei tentando e ela resistindo, então 24. Mas 24 anos é mais da metade da minha vida. Mais da metade da minha vida eu dedico a amar uma mulher chamada Silvia Regina. Então,
é nesse mix de Bíblia, gabinete pastoral, vida de casado e curiosidade observadora que eu construí o que tenho a lhe dizer hoje à noite. E finalmente, como introdução ainda, eu já advirto você que com absoluta certeza eu vou deixar de fora alguma coisa muito importante que eu deveria ter dito hoje à noite e não disse, ou porque esqueci, ou porque o discurso foi para outro lado, ou porque não fui capaz de dizer, ou porque simplesmente não daria tempo para dizer em 40 minutos, 45 minutos, tudo o que é relevante numa pergunta como esta, com quem vou me casar. E certamente também eu vou lhe dar uma referência, uma sugestão, um conselho, um palpite, um testemunho, que você não vai concordar e você vai descartar e jogar fora. E eu quero deixar você muito à vontade a respeito disso, principalmente porque eu orei e acredito que o Deus que nos dá Taylor e esposa e marido, Ele nos dá também a sua palavra e a sua verdade. Aquilo que for de Deus para você, hoje à noite, vai grudar na sua consciência e ou não vai deixar você dormir mais ou vai lhe dar um sono de paz. Bom, eu começo conceituando casamento. O que é casamento? Com quem vou me casar? Mas o que é este projeto chamado casamento? De tantas possibilidades de definição, eu fico com Gênesis 2, 24. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Primeira questão desse texto é que ele nos coloca diante de 3 princípios ou de 3 ingredientes que compõem isso que nós chamamos casamento. O casamento é uma experiência entre 2 pessoas autônomas e independentes. O casamento é um relacionamento integral. E o casamento implica sexo e esta experiência chamada uma só carne. Um casamento é a soma destas 3 realidades. Não há casamento entre pessoas que não são autônomas e independentes. O casamento é uma relação de interdependência. Isto significa que somente pessoas independentes podem ser interdependentes. Pessoas que não são independentes, elas são dependentes. Portanto, não se faz um casamento numa relação de dependência. Enquanto você depende, você precisa de pai e mãe. Quando você se torna independente, aí você vai buscar um marido ou uma esposa para construir com esta pessoa uma relação de interdependência. Às vezes ela depende de você, às vezes você depende dela, os dois dependem um do outro mutuamente e se completam nessa interdependência. Por isso é que a Bíblia diz, deixa o homem seu pai e sua mãe. Deixa, sai da casa. É a independência, é a autonomia. É quando você se assume como pessoa, é quando você se banca como pessoa, é quando você diz assim, eu não preciso mais do meu pai e da minha mãe para viver e construir o meu futuro, eu não preciso mais do meu pai e da minha mãe para que assumam as responsabilidades das decisões que eu tomei na vida, eu não preciso mais do meu pai e da minha mãe para viver. Aí você está pronto para casar e você está pronto para encontrar um marido ou uma esposa. Enquanto você não se banca, você não está pronto para casar porque você é uma pessoa dependente. E se você se casar sendo uma pessoa dependente, se você é mulher, você está procurando outro pai, melhor que o seu. E se você é homem, você está procurando outra mãe, melhor que a sua. Para você transferir a dependência. Eu era dependente do meu pai e da minha mãe, agora eu sou dependente do meu marido. Eu era dependente do meu pai e da minha mãe, agora eu sou dependente da minha mulher. E isso
é muito mais provável que aconteça entre homens do que entre mulheres. As mulheres amadurecem muito rápido e se tornam independentes muito mais rápido. A nossa cultura inverteu essa consciência. Na nossa cultura, é o homem quem tira a mulher da casa dos seus pais. É o homem quem vai pedir ao pai da noiva, à mãe da noiva, permissão para casar com a filha e tirar a filha de casa. E na nossa cultura, o pai fica olhando para o pretendente da sua filha, pensando, que futuro esse cafajeste vai dar para minha filha? É mais ou menos assim que um pai pensa. Dificilmente ele pensa diferente. O pai pensa sempre o seguinte, esse cara vai cuidar bem da minha filha? Eu que cuidei dela tanto tempo, ele vai cuidar bem? A preocupação do pai é essa. Já não é a preocupação que eu tenho com relação ao meu filho. Eu já penso assim, será que essa mulher vai cuidar bem do meu filho? Porque eu não me coloco na posição de dizer assim, esse cafajestinho que está aqui em casa vai casar com quem? A nossa cultura é a seguinte, a mulher é a princesa, o homem é o garanhão. Na cultura bíblica é o contrário. A mulher é a leoa, o homem é o meninão. Por quê? Porque existe um componente no masculino e no feminino. A mulher é naturalmente mãe. O homem é naturalmente filho. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. A mulher é naturalmente mãe. O homem é naturalmente filho. Por isso é que se exige na Bíblia Sagrada que o homem deixe seu pai e sua mãe. Porque se você bobear, o cara fica na barra da saia da mãe e do pai a vida toda. E quando sai da barra da saia da mãe, vai para a barra da sua saia, você que é mulher. E eu canso de ouvir isso no meu gabinete pastoral. Pastor, lá em casa eu tenho 4. Mas você não tem só 3 filhos? É, e meu marido que é um bebezão. É um bananão, na verdade, é um tonto. Que não conquistou a sua autonomia e a sua independência. Você quer um exemplo? Você pega uma mulher que mora, um casal... E a mãe mora na casa, a menina que está casada, mora com a sua mãe. Sogra do infeliz lá que tem que morar com a sogra. Então veja bem, a menina mora com a mãe. Certo? A menina mora com a mãe. Vai dar pau. Porque tem 2 mães dentro de casa. Tem 2 mães. A senhora já cuidou dos seus filhos, agora eu vou cuidar do meu. A senhora fez do seu jeito, agora eu faço do meu jeito. Não se meta. Agora é a minha vez, é a minha vida. Agora inverta. O cara mora com a mãe, quem mora com a sogra é ela. Está ferradíssima. Porque ele acha que tem 2 mães dentro de casa mesmo. Para cuidar do filho dele e dele também. E ele diz assim para a mãe dele, em vez dele falar, mãe, a senhora já fez a sua parte, agora eu faço a minha, essa família que é a minha, a família sua e do papai é outra, essa aqui é minha, esse aqui o Juninho é meu filho, é seu neto, a senhora dá balinha, educar, educo eu. Isso que o marido devia dizer para a mãe dele, mas ele não diz, ele diz assim, mãe, a senhora não dá nenhuma força para cuidar do moleque, né? Porque ele transfere. E essa fala do homem, qual é? É fala de filho. Não é fala de pai. Você está entendendo? Pessoas que estão prontas para o casamento, elas cresceram, se emanciparam, se tornaram independentes, se assumiram como pessoas. São capazes de dizer o seguinte, a partir de agora, da minha vida, cuido eu e vai ser do meu jeito. Se eu tiver que errar, eu vou errar do meu jeito. Se eu tiver que acertar, eu vou acertar do meu jeito. E quando der certo, glória a Deus. E quando der errado, eu banco. Porque se der errado, papai banca e mamãe banca, não estava pronto para casar. Porque não estava ainda independente, emancipado e não tinha autonomia. Entendeu? Segundo, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. A união, aí eu chamo de aliança. O casamento é uma relação em que um assume o outro integralmente. Eu assumo
integralmente a vida, a história, a família, o passado, o presente e o futuro. Eu assumo tudo. Eu assumo. Mexeu com ela, mexeu comigo. E mexeu com qualquer parte da vida dela, mexeu comigo. E tudo que diz respeito a essa mulher, diz respeito a mim. E mais, tudo quanto me diz respeito a ela. Por quê? Porque nós, quando nos unimos, não existe mais o eu. Agora é o nós. Nós estamos unidos. É nós. Isso aí você resolve com seu pai. Devolveu? Não tem mais isso. Isso aí você resolve com seu pai. Isso aí você resolve com a sua mãe. Isso é um problema seu, que você se meteu nisso, agora você se vira. Não existe mais um problema seu. Você se meteu nisso, agora você se vira. Por quê? Porque eu estou unido com você. Se você tem um problema que é seu, o problema também é meu. Essa alegria que é sua também é a alegria minha. Se você ficou doente de cama, eu também estou doente de cama. Se você não pode viajar porque você está doente, eu também estou doente. Eu não posso viajar. Por quê? Porque eu tenho alguém na cama. Esse alguém na cama quem é? É a minha mulher, problema dela. Não é assim. Esse alguém na cama quem é? É parte de mim. Eu também estou na cama. Eu estou preso a essa cama. Por quê? Porque eu estou unido. Estou unido. Não existe mais uma coisa que diz respeito a ela e não me diz respeito. Não existe mais uma coisa que me diz respeito e não diz respeito a ela. Não existe esse papo de cada um com seus problemas. É que nem a história do cara que chegou em casa e a mulher falou assim: nós estamos com um problema aqui. Que problema? Com a empregada. A empregada é problema seu. Nós já combinamos que aqui em casa a empregada é problema seu. Não, mas ela está grávida. O problema é dela. A empregada está grávida, é problema dela. Mas ela diz que o filho é seu. É problema meu, o que você está se metendo? Então, no casamento não existe isso. O casamento, o problema de um é problema do casal. O casamento, a vitória de um é a vitória do casal. Por quê? Se uniram. Estão unidos. Não é possível que se construam projetos de vida paralelos, porque estão unidos. Eles estão indo numa mesma direção, para o mesmo futuro, construindo o mesmo projeto de vida. Eles estão unidos. Eu quero comprar casa no campo, você quer comprar casa na praia. Bom, nós temos que dar um jeito aqui e fazer um acordo. Nós estamos unidos. Não é possível que cada um vá para um lado. Nós estamos unidos. Terceiro, sexo. Casamento sem sexo não é casamento. Casamento sem sexo é sociedade, amizade, é parceria, é qualquer coisa, mas tem que ter sexo. Porque uma só carne na Bíblia Sagrada tem a conotação da sexualidade. Onde aparece essa conotação? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, quando ele diz o seguinte, que o sujeito que dorme com uma prostituta é uma só carne com ela. Transou é uma só carne. Agora, não venha com esse papo assim, olha, nós estamos transando e aos olhos de Deus nós estamos casados. Não está, não. Quem está transando é uma só carne. Mas não é casamento. Porque casamento é, largou pai e mãe, é independente, autônomo, assume, banca. Não, mas estamos transando. Então não é casamento, é uma só carne. Assumiu por inteiro, levou tudo. Ou levou só o corpo? Ou levou só a genitália? Levou o quê? Levou tudo? Sorrisos, lágrimas, esperanças, sonhos, futuro. Tudo? Ou levou só para a cama? Então, casamento são essas três coisas aqui. Ser uma só carne não tem nada a ver com ser casado. Porque o sujeito que dorme com a prostituta é uma só carne com a prostituta, mas não é casado com ela. Concordou? Está claro isso? É uma só carne, mas não é casado. O casamento tem essas três dimensões. Pessoas autônomas, independentes, emancipadas, que escolhem-se uma a outra, se assumem integralmente e aí vivem essa experiência que é única
e só é possível ser feita a relação de uma só carne entre um homem e uma mulher. Homem transando com homem não é uma só carne. Mulher transando com mulher não é uma só carne. Uma só carne é homem com mulher, mulher com homem. E principalmente porque da relação homem com mulher, mulher com homem, nasce criança. E a criança não é nem o pai nem a mãe, mas é uma só carne. Não existe uma relação humana que condicione ou que resulte neste uma só carne do casal mais profunda do que o filho. O filho é a materialização do uma só carne do casal. O masculino e o feminino, em uma só pessoa, uma só carne. Entendeu a relação? Então, casamentos são essas 3 dimensões ligadas. Sugestão para você. Se você está com um bebezão, se liga. Se você está com um cara que não te assume, se liga. Se você tem uma pessoa que te assume, mas que não quer transar contigo e não quer casar contigo, pula fora. É minha melhor amiga. Não, você não está procurando amigo, amiguinho. Nem amiga, você está procurando com quem você vai casar. Não, mas de madrugada ele me liga, ele fica comigo horas no telefone. Está perdendo seu tempo, manda esse trouxa andar, manda ele ligar para o CVV. Manda ligar para o CVV. Está te empatando a vida. É meu melhor amigo, não tem esse papo de melhor amigo. Isso aqui é uma relação macho e fêmea. Tem tesão nessa jogada? Você olha para mim como fêmea ou você é como minha irmã? E o cara que é apaixonado? Ela começa a namorar com um, termina, vai contar e chorar para ele. Aí o babaca vai lá, leva para jantar, ouve a lamúria. E ele fica pensando assim, um dia ela se apaixona por mim. Pula fora, companheiro. Pula fora, manda andar. Aí sabe o que vai acontecer? Quando você mandou andar, ela vai falar assim, perdi. Sinto falta do jantar. Eu sinto falta do papo. Sinto falta do telefonema. Ela vai começar a olhar para você com outros olhos, não do melhor amigo. Você quer ser melhor amigo dela o resto da vida? Inclusive ser padrinho no casamento dela, como o melhor amigo dela. Vai ser o padrinho no casamento dela. Vai ser o presente que ela vai te dar, de melhor amigo dela. Ela vai chegar com lágrimas nos olhos e vai dizer, eu tenho uma coisa para te falar. Eu queria que você fosse meu padrinho de casamento. Você é o meu melhor amigo. Claro, você ficou 8 anos como o melhor amigo dela. Dançou, cara. Pula fora. Se ela não olhar para você como homem, foi bom você ter pulado fora bem antes do que depois de 8 anos, com o convite de casamento na mão, concordou? Você está entendendo? Casamento tem autonomia, independência. Casamento tem assumir integralmente, mas tem essa dimensão da relação masculino e feminino, de um querer devorar o outro, de um querer o outro como fêmea e como macho. Já cansei de ouvir isso, né? Eu gosto dele como meu irmão. Como assim você vai casar com seu irmão? Não pode, filha. Não pode casar com seu irmão. Gosto dele como meu irmão, você tem que gostar como homem. Você tem que gostar como mulher. Pastor, eu não sei se eu... Bom, a gente se dá tão bem. Amigo, quando você casar, não adianta você dizer a gente se dá tão bem, porque o negócio é de noite também, que tem que funcionar de noite, não é só durante o dia quando vocês se dão bem. Você entendeu? Então o casamento tem essas 3 coisas. O casamento tem essas 3 coisas. Uma vez eu ouvi a história de um jovem, que ele tinha uma namorada que ele dizia que era maravilhosa. É uma mulher extraordinária. Mas ele não tinha assim uma atração física muito forte por ela. Aí ele foi falar com o pastor e disse assim, pastor, eu estou me sentindo um cara assim que está jogando fora um saco de ouro porque não gosta do saco.
O pastor disse assim: pois meu filho, você vai dormir com um saco o resto da vida. Se você não gosta do saco, é bom você tomar providência, porque você vai dormir com o saco. Essa conversa de que o que importa é a beleza interior, não caia nisso. Porque, meu amigo, de madrugada, quando tu olhar para o lado e ficar procurando a beleza interior, até lá, bicho. Ó, por isso é que tem um outro ditado que diz o seguinte, que quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, para casar tem que achar lindo. Cada coisa, né? Vê o Fabrício, o testemunho dele. Para casar tem que achar lindo, tem que achar linda, tem que ter isso. Tem que ter autonomia, emancipação e independência. Tem que ter um compromisso integral e tem que ter uma relação de macho e fêmea intensa. Entendeu? Isso é casamento. Segunda coisa que quero lhe falar é que, na minha opinião, o que fundamenta um casamento é um amor que os gregos chamavam de filéu. Você sabe que os gregos usam 3 expressões para a palavra amor, ou 4, mas no nosso caso aqui interessa-nos 3 expressões. Eros, ágape e filéu. Eros é o amor de onde tiramos o erótico. É o amor de macho e fêmea. É o amor do tesão. É o amor da paixão. É o amor do encantamento. É o amor do beijo na boca. É o amor do ver o outro como mulher e ver o outro como homem. Esse amor é o amor eros. E esse é um amor arrebatador. Esse é um amor tão arrebatador que qualquer idiota experimenta. Por isso que o ditado diz o seguinte, que todo homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Já ouviu isso? Esse nasce, cresce, fica bobo, o fica bobo cai no eros. Se apaixona. O eros tira os nossos pés do chão. Deixa a gente nas nuvens. O eros arrebata. O eros faz a gente ficar fazendo coraçãozinho. O telefone toca, a gente já dá taquicardia, transpira a mão, fica sentado. Será que ela vai me ligar? Será que ela não vai me ligar? E o eros passa. O eros passa. Assim como, entre aspas, automaticamente você cai no eros, tanto que no inglês é fall in love, você cai no amor, você despenca no amor, automaticamente você se apaixonou. Também você cai do eros. O eros passa. O eros passa. Por exemplo, eu tenho um casal amigo que um dia ela ligou para ele aos prantos, dizendo que um copo estava dentro do outro e ela não conseguia tirar. O que eu faço? E ele, no meio da reunião de negócios, falou, pega os 2 copos e taca na parede. E desligou. Um sujeito apaixonado jamais daria uma resposta como essa, concorda? O apaixonado diria, meu amor, eu estou indo aí. Nós vamos tirar os copos, o côncavo e o convexo. Estou chegando, meu amor. Prepara os copos. O cara apaixonado jamais ia dizer, taca na parede e desligar o telefone. Sim, concorda? Por exemplo, o apaixonado, a nuvem escondeu a lua. A lua se escondeu com vergonha da sua beleza. Aí o cara que não está apaixonado. Olha, querido, a nuvem escondeu a lua. Vai chover, né? Você entendeu? O eros passa. O eros passa. O eros é um período da vida. Você experimenta a paixão e a paixão passa. Pode durar 2 anos no máximo, dizem os psicólogos. Dizem os psicólogos. Por isso é que tem a famosa lua de mel. Viu? Tem lua de mel.
E aí, os casais mais maduros falam para os recém-casados: e aí, já acabou a lua de mel? Porque a lua de mel não acaba quando eles voltam da viagem pós-casamento. A lua de mel acaba quando acaba o Eros. Acabou a lua de mel. Por exemplo, eu apaixonado, preguei de manhã, meio-dia, acabou o culto, 12:30. Eu e o meu amigo pegamos um carro, saímos de Santos, eu de terno e gravata, joguei o paletó no banco de trás, a gravata no banco de trás, vim de Santos até São Paulo, peguei a Silvia na casa dela, fui na Praça Pan-Americana, tomei sorvete, devolvi a Silvia para a casa dela, fui para Santos, cheguei em cima da hora do culto da noite, pus a gravata no meio do caminho, pus o terno e preguei de novo. Nós estávamos noivos. Eu era pastor lá em Santos. Se folgar, hoje ela me liga às 11:30 da Barra Funda, eu digo: pega um táxi. Você entendeu? Por quê? Porque a vida segue. Quando você está apaixonado, nenhum sacrifício é sacrifício. Você vai, o amor te leva, o Eros te leva. Mas o Eros acaba. O Eros acaba. Então não é o Eros que fundamenta e sustenta um casamento. O que fundamenta e sustenta um casamento é o amor que os gregos chamavam de filéu. Por exemplo, o Platão dizia assim, que nós só amamos aquilo que não temos. Platão dizia, nós só amamos aquilo que não temos. Então eu olho para aquela pessoa, desejo, não tenho, e eu fico louco por ela. O Platão dizia o seguinte: depois que eu conquistar e que eu tiver, gradativamente eu vou perdendo o desejo e o interesse. Eu já não quero mais, eu já tive, já usei, e aí não vou querendo mais. Por quê? Porque a tendência do Eros é ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí veio um outro cara e disse assim: não, acho que não é bem assim. E disse o seguinte, que é possível que nós saibamos amar aquilo que temos. E a verdadeira sabedoria não é amar o que não temos, é amar o que temos. Por exemplo, eu amo a saúde não porque eu sou doente, é porque eu gosto de ter saúde. Eu curto ser saudável. Eu não valorizo a minha saúde só quando eu fico doente. Eu quero ser saudável o tempo inteiro. Eu valorizo a minha saúde o tempo inteiro. Não porque me falte saúde, mas porque eu gosto de ter saúde. O casamento tem essa conotação. Quando o Eros passar, eu quero essa mulher comigo. Eu faço uns testes de vez em quando, é que os caras não sabem. Eu digo assim para o cara: se você ganhasse assim uma licença assim, de uma semana, e Deus falasse, vai para uma ilha paradisíaca e leve a mulher que você quiser levar, você levaria a sua? Geralmente, é claro, pastor, eu digo, vá, me engana que eu gosto. Eu vou te dizer, viu, meu? Eu já encontrei muita gente que não levaria a sua mulher. Muita mulher que não levaria o seu marido. Tipo assim, quem é a pessoa que você gostaria que tivesse com você aqui? É o seu marido? É a sua mulher? Você gosta e curte ficar com essa pessoa? Sozinho com ela? Vocês dois se bastam? Ou tem que ter mais uns 4 casais assim para a noite ficar animada? Vocês dois se bastam? Vocês têm assunto? Você já reparou em restaurante, quando você vai, uma lanchonete, um casal, eles comendo em silêncio? Dá uma agonia, dá vontade de levantar e falar assim, vocês não têm o que conversar, vocês brigaram. E aí eu fico pensando, esses caras brigaram. Eles brigaram. Você sabe que uma vez eu estava almoçando aqui no West Plaza, no Viena, estava eu, a Silvia, e na mesa do lado um casal e os dois chorando.
Aí eu não sei o que me deu naquele dia, nunca mais eu fiz, só foi aquele dia. Eu levantei e falei, olha, com licença, eu sou pastor, se vocês precisarem de ajuda, muito prazer. Eu não aguentei ver os caras chorando. E às vezes tem uns casais, eles ficam em silêncio, dá vontade de ir lá perguntar o que está acontecendo. Aí depois eu vejo, eles saem abraçadinhos, saem de mão dada, dão um beijinho e tal. Eu falo, não dão obrigado não, é que eles não têm assunto mesmo. Parecem dois estranhos ali. Não construíram filéu, que os gregos chamavam de amizade. Não compartilharam, não intercambiaram suas vidas, não construíram, não têm afinidades de valores, eles são estranhos. Coisa interessante quando o marido vive para a carreira profissional e a mulher vive para os filhos. Aí o cara se aposenta, os filhos se casam e vão embora, e fica um para o outro assim, quem é você? Eu não sei, muito prazer, nós estamos aqui, como é seu nome mesmo? Porque eles não construíram uma vida comum. Não tem filéu, não tem amizade, não tem intimidade. E vou dizer mais. Eu já ouvi, no passado, eu ouvi o seguinte, que o sexo tempera o casamento. Mentira. É o casamento que tempera o sexo. É a amizade, é o prazer na comunhão, na companhia. É a gentileza cotidiana, é a curtição um do outro que taca fogo na cama. Não é a cama que aquece o dia, é o dia que aquece a cama. É a amizade que faz um casamento duradouro. E o ágape? O ágape é o que Deus derrama quando a gente está numa crise de eros e numa crise de filéu. O ágape é o amor divino. E esse é um amor que é o extraordinário para o casamento, mas o casamento é uma relação de eros e filéu, e mais importante o filéu do que o eros. Observações. Quando você está apaixonado, é claro que vocês dois se bastam. Óbvio, né? Mas se bastam para quê? Para ficar se atracando ou para ficar conversando? Quando está no fogo do eros, vocês têm realmente uma amizade. Vocês têm realmente um mergulho, na intimidade do outro, para conhecer o outro, para saber quem é o outro, para compartilhar valores, para abrir o coração, abrir a alma aos poucos, vai se mostrando, se mostrando, se mostrando. Porque o processo de uma relação de amor nós vamos tirando as máscaras, e quando a gente vai tirando as máscaras, tiramos quase todas as máscaras, a gente começa a tirar a roupa. Hoje não, a gente tira a roupa rápido, no primeiro, segundo, terceiro encontro. Essa semana eu encontrei um cara que está divorciado e ele saiu aí com algumas mulheres. Ele me disse que o mais longe que ele conseguiu chegar com uma mulher foi ao terceiro encontro. No terceiro encontro ele estava na cama. As roupas são tiradas antes das máscaras na nossa sociedade. Num relacionamento que nós vamos chamar de casamento, as máscaras elas são tiradas antes das roupas. Porque nós estamos falando de casamento, certo? Nós não estamos falando de sexo. Nós não estamos falando de boa transa, nós não estamos falando de prazer, nós não estamos falando de coisa boa, nós estamos falando de casamento, que tem tudo isso aí. Vou mais adiante. O que você quer? Você quer alguém para você curtir a vida ou você quer casar? Porque se você quiser alguém para curtir a vida, você vai viver de paixão em paixão. E se apaixonar, qualquer idiota se apaixona. Mas só que paixão é uma coisa, uma relação de amor conjugal é outra coisa. Por isso é que, para falar de casamento, eu acho que eu conseguiria falar não sei quanto tempo só citando Lulu Santos. E especialmente uma frase dele que eu acho genial. Bíblica. Ele diz assim, você sabe essa frase: eu quero crer
no amor, numa boa. E que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Quando eu caio no Eros, eu identifiquei de uma centena, 1.000.000 de mulheres, eu identifiquei uma mulher. Ela é objeto do meu desejo masculino em direção ao feminino. É ela. Todas as outras são amigas, irmãs, bonitas, feias, mas aquela ali, ela se tornou o meu foco de atenção exclusivo. Quando eu encontrei o Eros naquela mulher, aí eu tenho que entrar pelo Eros, que é a força da paixão, e essa força me leva até lá. Eu passo ridículo, eu tomo um não, 2, 3. Tomei um não da minha mulher. A primeira foi um não, geral, não. Falei, não, mas não é sempre talvez. Sim é sim. Sim é sim, é ir pro beijo. Não é, ainda não. Então, quando a gente está apaixonado, a gente vai nessa toada e tem força para ir nessa toada. Só que depois do Eros a gente tem que cair no amor, que é mais, é o que sobrevive à paixão. É quando se realiza a força da paixão. Você entendeu? Eu acho isso extraordinário. Se você quiser ficar pulando de paixão em paixão, você vai conseguir. Hoje, por exemplo, casa-se cada vez mais tarde. A pessoa se apaixona aqui, aí acabou a paixão, não sei, é o famoso eu não te amo mais. O não te amo mais é não tenho mais Eros para com você. Nós não realizamos a força da paixão. Então o cara se apaixona. Ele já teve 8 mulheres da vida dele. Essa agora é a 9ª. Olha, não, é você. Você é a mulher da minha vida. Não, você quer dizer que eu sou a 9ª mulher da sua vida. Você está entendendo? Vai de paixão em paixão, mas nunca realiza a força de uma paixão. Então escolha se você quer ir de paixão em paixão ou se você quer realizar a força de uma paixão. Sua relação vai ser completamente diferente. Ou com o masculino, ou com o feminino, se você é mulher ou se você é homem. Mais uma observação. Pelo amor de Deus, olha o que eu vou lhe falar agora. Se você estiver num romance e chegar à seguinte conclusão: eu sei que ela não é a mulher certa para a minha vida, mas eu estou apaixonado por ela, pula fora. Se você chegar à conclusão, ele não é o cara certo, mas eu estou apaixonada por ele, pula fora. Sabe por quê? Porque ele não vai mudar e ela não vai mudar. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Pessoas não mudam. Vou repetir. Pessoas não mudam. Mudam valores, mudam comportamentos, mudam planejamentos, mas estrutura, personalidade não muda. Eu me lembro um dia que uma moça veio para mim e disse assim: pastor, eu estou noiva, casamento marcado, mas o meu noivo é um pouco violento. O que isso quer dizer, filha? Ele já desceu a mão em você 2 vezes. Já te bateu mesmo 2 vezes. Você acha que Deus pode mudá-lo? Falei, bom, que Deus pode mudá-lo, minha filha, eu tenho absoluta certeza. Agora, que Deus vai mudá-lo, eu não posso dar nenhuma garantia. Portanto, se você quer casar com ele, case-se preparada para apanhar o resto da vida. Se ele um dia parar de bater em você, ótimo, Deus mudou o cara.
Mas se ele não parar de bater em você, ele for violento o resto da vida, tá bom, você já sabia. Não case naquela de, não, mas eu vou mudar essa pessoa. Você não vai mudar. Você não vai mudar. Eu conheço gente enrolada há 30 anos. Quer um exemplo? Grana. O cara diz assim, pastor, eu preciso só de 3 mil reais. 3 mil reais resolve a minha vida. Eu falei, quantas vezes o cara já falou isso, que 3 mil reais resolvia a vida dele? Ele já está nos 300 pau emprestado que ele pediu. Porque pessoas não mudam. Na estrutura, na sua essência de personalidade, pessoas não mudam. Se você acha o cara meio caladão, pode se preparar, viu? Pode se preparar que ele é caladão. Se você acha que ela ri muito alto, ela vai rir cada vez mais alto, companheira. E, nossa, vai chegar uma hora que você vai estar lá querendo ver o futebol e vai ter aquele estrago na cozinha. Você fala, ô, mas é, cada vez mais alto. E quando junta várias que dão risada alto, fica um negócio insuportável. Pessoas não mudam, você está entendendo? Quando a pessoa é tímida, ela é tímida. Quando a pessoa é extrovertida, ela é extrovertida. Se a pessoa é reflexiva, ela é reflexiva. Se ela é empreendedora, ela é empreendedora. Se ela é conservadora, ela é conservadora. Se um camarada quer ser o rei do mundo, ele quer ser rei do mundo. Se ele quer ser peão de fábrica, ele vai ser peão de fábrica, ele vai estar feliz. E sabe o que vai acontecer? Uma mulher que quer ser rainha do mundo casou com um cara que é feliz com um peão de fábrica. Eu falei, eu estou feliz aqui, eu quero só jogar meu futebolzinho no sábado, eu estou bem aqui, as crianças estão na escola, está tudo beleza, estão reclamando do quê? Não, eu queria ser a rainha do mundo. Então tu tinha que ter casado com um cara que queria ser rei do mundo, porque eu só quero trabalhar nessa fábrica. São estruturas de personalidade. Pessoas não mudam. E na hora em que você está apaixonado, se você percebeu, pense o seguinte, se essa pessoa não mudar, eu vou ser feliz com ela o resto da minha vida assim, desse jeito? Se a resposta não for sim, for simplesmente eu estou apaixonado, estou apaixonada, é fria. Sugestão de características da pessoa com quem você vai casar. Olha agora. Primeira, você tem a sua lista. Você tem a sua lista. Sua lista é diferente da minha, a minha é diferente da sua. Eu gosto de mais altinho. Não, eu gosto de mais baixinho. Eu gosto de loirinho, eu gosto de moreninho. Eu gosto, sei lá, eu gosto de cara altão, que joga basquete. Fala, tá louco, eu tenho que ficar assim olhando para cima e tal. Cada um é de um jeito. Eu jamais me casaria com um cara que fosse piloto. Viajasse muito, ficasse muito tempo fora de casa. A outra, louca para casar com um piloto, mora do lado do aeroporto, fica ali e tal. Foi ser comissária de bordo só para casar com um piloto. E outra que jamais casaria com um piloto. Você está entendendo? Então, cada pessoa vai ter a sua lista. Tem algumas coisas que são inegociáveis para você, outras coisas são inegociáveis para mim. Algumas coisas que fazem o meu tipo me agradam, me desagradam. Algumas características que para mim são essenciais, outras são secundárias, que estão negociadas, essas daqui não estão. Mas cada um tem a sua lista. E esse é o crédito da minha mulher. Foi a Silvia que me deu essa sugestão. Falou, lista começa o seguinte, cada um tem a sua. Eu falei, perfeito, cada um tem a sua. Agora, tem algumas coisas que são de consenso. Que são de consenso. Eu penso que a gente vai buscar numa pessoa alguém que tenha os mesmos valores que a gente tem. Os mesmos valores. E aqui eu estou falando de princípios morais, eu estou falando de ética, eu estou falando de o que é importante para você. Família é uma coisa importante para você. Pessoas ou coisas. Você tem que pesquisar valores. Segundo, você tem que pesquisar cosmovisão. Por exemplo,
casal veio aqui na frente, novinhos, os dois novinhos. Pastor, temos um dilema. Ele é um cara que acha que a mulher tem que obedecer a ele sempre. Mas na minha casa eu não fui educada assim. Complicado, né? Por exemplo, mulher minha não trabalha. Hoje em dia o cara que fala isso é meio tonto. Mas tem cara que fala isso. Mulher minha não trabalha. Ou então, ela casa não quer ter filho. Não quero ter filho. Aliás, eu quero ter filho assim depois de uns 20 anos de casada. Quero primeiro a minha carreira, quero estudar, fazer mestrado, doutorado, arrumar um emprego legal, fazer isso, fazer aquilo, viajar o mundo. Depois, se der tempo, a gente tem filho. Se não der, também não tem problema, porque filho, já tem tanta criança no mundo aí. Certo? E o cara que quer ter 8 filhos? Ele gosta da casa cheia, ele imagina os netos, ele imagina aquela macarronada no domingo. E ela não se imagina fazendo macarronada para aquela gangue que invade a casa no domingo. São valores e é uma questão de cosmovisão. O papel do masculino e do feminino. O lugar que o dinheiro ocupa. O lugar que a família ocupa. O lugar que Deus ocupa. Mais do que Deus, a experiência religiosa. Um é budista. O outro é evangélico. Um é ateu. O outro é católico carismático. Fala em línguas no quarto, à noite, em oração. E o outro cara ateu. A outra é devota da Santa Edviges, acende vela, põe copinho. E o cara é macumbeiro, vai para o São Jorge. Você está entendendo a confusão que dá? Você fala, pastor, você está exagerando. Não estou exagerando. Porque quando chega o filho... O vô quer levar para a igreja batista, o outro vô quer levar para o terreiro. Quando é para casar, olha, isso é uma questão que você tem que saber se é importante e se não é importante. Compatibilidade religiosa é uma coisa importante. Não vale assim, ele não é crente, mas ele crê em Deus. Não, crê em Deus, todo brasileiro crê, menos 7% só que não crê. Qualquer cara que tiver afim de você perguntar, mas você crê em Deus? Eu creio em Deus, minha filha, na Nossa Senhora. Eu creio em qualquer coisa que você quiser. Você quer que eu acredite em quê? Em duende? Eu acredito. Entendeu? O cara está apaixonado. Aí você tem que saber se é importante a sua experiência religiosa, se isso é importante, se não é importante para você. É importante você pensar na sua perspectiva de futuro. Como é que eu imagino a minha vida daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 5 anos, daqui a 15 anos? Por exemplo, qualquer vida, desde que você esteja ao meu lado, não caia nessa. Mentira. Não é verdade. Uma vez atendi uma senhora que disse assim, pastor, eu estava apaixonada. Minha mãe disse assim, esse teu marido aí que se arrumou, esse teu noivo aí, ele não é muito chegado no trabalho não, hein? Não gosta do batente. A mãe, né? A mãe falando, ai mãe, a senhora não gosta de ninguém que eu arrumo. A senhora é preconceituosa. É que a senhora não conhece bem. E aquela conversa. Aí ela se encheu de coragem e falou assim para a mãe. A mãe falou assim para ela, olha a conversa da mãe. Minha filha, você se prepare, você vai passar o resto da vida comendo arroz com ovo, hein? Mas é uma praga, né? Vai saber, né? Ela falou assim, mamãe, com esse homem, eu passo o resto da vida comendo arroz com ovo e não vou reclamar nem um dia. Isso é que é lindo, né? É lindo. Dito e feito, entrou no meu gabinete e já não aguentava mais comer arroz com ovo. Pior. O senhor quer saber, pastor? Sabe quem é que paga o arroz e o ovo? Eu. E o senhor quer saber mais, pastor? Semana passada ele roubou folha de cheque do meu talão. Você está entendendo? Qualquer vida serve desde que você esteja ao meu lado. Mentira. Mentira. Que tipo de vida, que tipo de projeto nós estamos construindo? Frases erradas.
Frases erradas. Eu sei que é a pessoa errada, mas estou apaixonado. Frase errada. Deus pode mudar uma pessoa. É verdade, Deus pode, mas que Ele vai mudar a uma distância muito grande. E se mudar, não vai mudar na estrutura da personalidade, porque se mudar a pessoa, seria outra pessoa. Concordou? Nossa, ele é tão caladão, eu queria um cara assim mais falante. Pô, então deixa o caladão e vai procurar um cara falante. Em vez de ficar pedindo para Deus fazer o caladão ficar falante. Você está entendendo? Porque no dia que o caladão ficar falante, já não vai ser o caladão, vai ser o falante. Você entendeu a lógica? Não importa qual seja a vida, desde que você esteja ao meu lado. Mentira, frase errada. Outra frase errada. Eu não conseguiria viver sem você. Mentira. Eu não gostaria de viver sem você. Eu não imagino a minha vida sem você. Mas eu consigo viver sem você sim. Aliás, eu já vivi sem você até agora. E se um dia você me faltar, eu vou chorar e vou lamentar muito, mas eu vou continuar vivendo sem você. Porque você não é responsável pelo sentido da minha existência e responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável pelo sentido da minha existência e eu estou decidindo repartir a minha vida com você e gostaria que você estivesse dentro da minha vida para sempre, mas se um dia você não estiver, eu consigo viver sem você. Jamais gostaria que isso acontecesse, mas eu consigo viver sem você. Frase errada, eu não consigo viver sem você. Pessoas que depositam no outro a responsabilidade, você tem que me fazer feliz. Não faça isso. Não case para que o outro faça você feliz. Se você vai se meter num projeto de relacionamento conjugal, case pensando o seguinte: eu respondo pelo sentido da minha existência e vou fazer tudo o que eu puder para fazer com que o sentido da sua existência ao meu lado, você jamais se arrependa de ter somado a sua vida comigo. Eu, em outras palavras, desculpem-me o chavão, eu não caso para que alguém me faça feliz, eu me caso para fazer alguém feliz ao meu lado. Outra frase errada. Espero que dê certo. Putz, vai dar errado. Espero que dê certo. Não. Ninguém casa esperando que dê certo. A gente casa para fazer dar certo. Ninguém casa esperando que dê certo. Casa para fazer dar certo. Isso desmonta um papinho que tem na praça aí do tipo, a gente tem que transar para ver se vai combinar. Não, a gente não transa para ver se vai combinar. A gente transa para fazer combinar. Isso é casamento. O casamento é o seguinte: é eu olhar para uma mulher que é fria na cama e que não dá certo e falar para ela assim: olha, filha, honey, sexo é uma das melhores coisas do mundo. Orgasmo é uma das grandes coisas assim que Deus inventou. Não é possível que você, como mulher, não experimente esse negócio. E eu sou o cara privilegiado para caminhar com você, para você descobrir isso. E você é a mulher privilegiada para me ensinar isso daí também. Então nós vamos descobrir junto. Não precisa ver se dá certo antes. Se você quiser transar antes, transe, mas não por causa disso. Arruma outro argumento, mas não é para ver se vai dar. Não, a gente não casa para ver nada, a gente casa para fazer dar certo. Você entendeu? Sugestões finais.
Primeiro, ouça. Ouça. Ouça seus amigos, suas amigas, os amigos dele, os amigos dela, os pais dele, os pais dela, os seus pais. Ouça, ouça. Ouvir não significa obedeça. Apenas ouça. Um dia uma moça chegou para mim e disse assim: "Ô Ed, eu estou querendo casar com um amigo seu." Falei: "Quem é o feliz?" Ela me disse, ela falou: "Você pode me falar alguma coisa a respeito dele?" Eu falei: "Posso várias. Você quer que eu fale até onde? Até tudo que eu posso falar ou mais ou menos?" "Tudo." "Tá bom, um minutinho só. Amigão, a mulher com quem você está querendo casar veio perguntar para mim se eu posso falar tudo que eu acho a seu respeito para ela. Eu posso?" "Pode." Beleza. Chamei. Ó, eu vou agora dizer para você não o que ele é. Eu vou dizer o que eu enxergo nele. Porque eu não tenho a pretensão de saber quem ele é. Pode ser que eu esteja enxergando errado, mas eu vou dizer para você o que eu enxergo. Como é que eu leio esse cara com quem você está querendo casar? Ele é assim, 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 assim. Aí ela disse assim: "Bom, essas 3 coisas primeiras que você falou, eu já sabia, essas 2 aí são novidade, eu vou investigar mais." Ó, quase que eu falei: "Tu tá apaixonada mesmo ou tu tá dando uma de detetive? Como é que é o negócio?" Mas eu achei interessante. E sabe das quantas? Eles casaram. E sabe das quantas? Ela banca. E aquilo que eu falei, os anos têm mostrado que ele é assim mesmo. E não é porque você ouviu que você tem que pular fora. Não, você tem que ouvir. Ouvir. Por exemplo, é verdade que tem uma cachoeira lá embaixo? É. E a estradinha? Uma porcaria. Vai furar uns 3 pneus teu na descida. Beleza, põe 3 step no porta-mala e desce e vai para a cachoeira. Mas não vai descer a estradinha dizendo: que nada, que nada, eu vou na boa. Não, vai. Se você decidir que vai, vai. Mas você vai consciente, você vai sabendo. E a hora de ouvir é agora. Segundo, não calhe a sua consciência. Sabe aquela coisa assim, uma sensação de que não é isso? Mas eu vou insistir um pouquinho mais. Isso aí é para namorado. Não é para quem quer casar. É para namorado. Namorado, o namoro é a fase do conhecimento, da experimentação, de medir a distância. Não é para quem quer casar. Se na hora de casar tem a luz amarela piscando, eu digo, no mínimo, adie. Uma vez entrou uma moça no meu gabinete pastoral, na quinta-feira, o casamento era no sábado. Olha essa. Vem ela e o noivo um cara assim, bem mais alto que eu, fortão. Vem os dois. No intervalo entre um aconselhamento e outro, vem os dois só para me entregar o programa do casamento. Ô pastor, tudo bem e tal? Aqui está o programa do casamento de sábado, a gente passou aqui só para dar para o senhor. Eu falei: não desistiram? Brinquei, né? Aí ela: pastor, eu estava pensando nisso, pastor. Falei: putz. Aí o cara me olhou: o que você fez, seu imbecil, né? Aquele olhar assim. Ela sentou, começou a chorar aos prantos. Aí ele ficou do lado de fora da sala, ela dentro. Pastor, ele é um alcoólatra, ele me bate, mas já está tudo comprado, os presentes, a igreja, eu não posso fazer isso. Filha, faça.
Eu ouvi um pastor falar isso uma vez num sermão. Faça um papelão no seu noivado, mas não faça um papelão no seu casamento. Faça. Bom, eles estão casados há bem assim uns 15 anos. Mas eu não sei como é esse casamento. Mas eles casaram. Não é interessante? Casaram. Eu acho que quando a sua consciência gritar, é bom você decidir. Terceiro, não espere o perfeito. Não existe. Não existe a pessoa perfeita para você casar. Não existe a mulher perfeita, não existe o marido perfeito, não existe. É impossível, senhores, que uma pessoa dê conta de satisfazer todos os sonhos, anseios, expectativas de uma outra pessoa. É impossível. Aliás, é impossível viver sem frustração. Por exemplo, eu gostaria de muita coisa que eu não tenho hoje na minha vida, não sei, não experimentei e nunca vou experimentar. Eu gostaria de, mas eu não tenho. E nunca vou ter. Com 15 anos, por exemplo, eu fui fazer a peneira no Santos Futebol Clube. Não passei. Fui fazer na Portuguesinha Santista. Pensei, vai que na burrinha consigo. Não consegui. Não consegui. Então isso é uma frustração que eu tenho? Mais ou menos. Porque também com 15 anos eu prestei exame para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Meu pai era piloto. Eu queria ser piloto. Aí não passei. Quando eu vim para o seminário, o meu tio me chamou e disse assim, meu tio também era piloto, comandante da Varig. Meu tio me chamou e disse assim, teu primo, filho dele, meu primo, está entrando na escola de pilotos da TAM. Eu pago tudo para você, deixa o seminário e vem ser piloto junto com o teu primo. Ele está começando agora, eu pago tudo para você. Eu tinha 17 anos, eu falei, tio, tarde. Tarde. Eu tenho paixão por avião. Mas é tarde, eu vou para o seminário. Então eu não fui jogador de futebol, não fui piloto. Mas se você perguntar assim, você é feliz com o que você é hoje, com o que você faz hoje? Absolutamente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais seria jogador de futebol. E jamais eu seria piloto. Eu seria exatamente o que eu sou hoje. Mas se você perguntar assim, se eu gostaria, assim, é uma frustraçãozinha. Mas eu convivo com isso. Por que que no meu casamento eu não posso conviver com uma frustração? Tem alguma coisa na sua mulher que você gostaria que fosse diferente? Eu digo, várias. Tem alguma coisa no seu relacionamento conjugal que você gostaria que fosse diferente? Eu digo, várias. Mas se você perguntar para mim, você está pensando em procurar um outro relacionamento ou uma outra mulher? Jamais. Porque se você perguntar para mim, você é feliz no seu casamento? Eu digo, absolutamente. Se você perguntar, o meu casamento é perfeito? Eu digo, não. E se você perguntar para minha mulher, ela vai dizer, claro que não. Mas se você perguntar para ela se ela quer outro marido, ela vai dizer que não. Ela vai dizer que não. Tá certo? Então,
Sábado eu celebrei um casamento, oficiei um casamento, do meu lado estava o pastor Irlande, que está casado com a irmã Zilá há 53 anos. Ele soltou essa pérola do púlpito. Não existe o casamento perfeito, mas existe o casamento feliz. E quando é que existe um casamento feliz, apesar de ser imperfeito? É quando ele se compatibiliza naquilo que para um e para outro é mutuamente essencial. Porque eu digo assim, algumas coisas que eu gostaria que fossem diferentes na minha mulher, eu gostaria. Mas é absolutamente secundário, não é a essência da vida da minha mulher e nem do meu casamento. Alguma coisa que ela gostaria que fosse diferente em mim, muito provável que várias, mas não é a essência do que eu sou como ser humano e como homem, como marido. São coisas secundárias. O perfeito não existe. Mas existe o satisfatório, o suficiente, o prazeroso. Isso existe. O insubstituível. Isso existe. O desejável sempre. Isso existe. E o casamento é essa relação. Então, o meu último conselho ou sugestão para você é: considere quais são as coisas essenciais, inegociáveis numa pessoa para você ter um projeto de vida comum. Não fique com uma lista imensa. Pense nas 3, 4, 5, 2, eu não sei qual é o seu essencial. Pense nesses essenciais e não negocie os seus essenciais. Você está tomando a decisão que eu penso que são as 3 grandes decisões da vida de uma pessoa. Eu uma vez falei isso para o Vitão, né? Eu falei: Vitão, você sabe quais são as 3 perguntas que todo ser humano tem que responder? Ele falou: sei. Eu falei: quais são? Aí ele demorou um pouco assim, eu falei: o Deus a quem eu vou servir? O que eu vou ser quando crescer, que é a famosa carreira? E ele completou: e o time que eu vou torcer? Eu falei: Vitão. E a terceira é a mulher com quem eu vou me casar. O homem com quem eu vou me casar. Qual é o Deus a quem eu vou servir? Qual é o meu projeto de vida profissional e a minha carreira para servir a Deus no reino de Deus? E quem é a pessoa com quem eu vou dividir o resto da minha vida? Essa é uma decisão séria demais. Eu termino com 2 palavras. Uma é um conselho, uma sugestão a você que é do MAI e está aqui. Se é que você está orando e pedindo a Deus um marido ou uma esposa, eu me atrevo com muito temor, muito respeito e muita reverência a sugerir para você: pare de pedir isso. Ajoelhe-se e diga assim: Deus, faça-me uma mulher inteira. Deus, faça-me um homem inteiro. Porque a sua felicidade, o sentido da sua vida não depende nem de uma esposa e nem de um marido. E agora eu lhe dou uma opinião. Mulheres inteiras são bem mais atraentes. Homens inteiros são bem mais interessantes. Mulheres que se sentem diminuídas, rejeitadas, que têm olhares suplicantes,
repelem. Mulheres inteiras atraem. Homens com olhares suplicantes. Mulher não quer ninguém para carregar no colo, companheiro. Mulher quer alguém que pega ela pelos cabelos. Não quer coitado. Coitado, ela cuida no projeto da Rede Solidária da IBAB. Um monte. Ela corta cabelo, faz barba, ela vai visitar de domingo à tarde, vai lá, cuida dos coitados. Ela quer um homem. Seja homem. Ajoelhe-se e diga: Deus, faça de mim uma mulher inteira. Deus, faça de mim um homem inteiro. Essa oração Deus vai responder. E Deus respondendo essa oração, eu lhe digo que se você não tiver um marido e não tiver uma esposa, você não vai sentir falta. Porque você terá encontrado o sentido da sua existência e a sua felicidade independentemente de. E se porventura você tiver um marido e uma esposa, essa relação vai ser muito mais inteira, mais completa e mais profunda e mais prazerosa e vai estar longe. A nossa cultura diz que pessoas solteiras são de segunda categoria. Jesus, ao que consta, morreu solteiro. Um homem de segunda classe morreu na cruz por nós. Termino com o meu testemunho e eu queria pedir que a Ju voltasse para cá para a gente cantar de novo É Meu, Somente Meu, Todo o Trabalho. Porque eu me lembro o dia que eu dei o primeiro beijo na minha mulher. Me lembro a noite de sábado e por uma cristocidência, viu, Ju? Foi na noite em que o Nelson, ex-Milad, ensinou para nós É Meu, Somente Meu, Todo o Trabalho. Ele falou: tem uma música nova. Foi no auditório da Igreja Batista do Morumbi, numa escola que eles se reuniam de sábado à noite. Eu já tinha tomado aquele não lá que eu falei para vocês. A Silvia estava sentada assim do meu lado, eu olhava para ela. É uma coisa impressionante. Mas eu olhava em volta, tinha um monte de mulher linda, bonita. Eu tinha 21 anos de idade. 21. Estava terminando minha teologia, minha graduação. Meu professor, meu mentor disse: eu quero levar você para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado. A bolsa está reservada, lugar. E agora? Aí eu olhava para ela, olhava para a bolsa, olhava para o resto da mulherada naquele auditório. Eu ficava assim: ai, Senhor amado. Olhava para ela e tal. E aí o Nelson falou: tem uma música nova. Tem uma música nova para ensinar para vocês. Ele começou a cantar essa música. E quando chegou nessa hora que disse: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o teu coração. Eu fiquei de cabeça baixa, fui orando e eu ouvi como se Deus falasse assim comigo: meu filho, o que você quer da sua vida? Aí eu respondi assim: Deus, o que eu quero casar, eu quero ter filhos e eu quero ser pastor de uma igreja. Se nada mais acontecer na minha vida, tá bom. E aí eu senti assim: então a mulher, para você casar, ter filhos e repartir o seu trabalho numa igreja, está do seu lado. Então tá bom. Aí nós saímos dali. E aí... bom, aí o resto é história. A Fê tem 21, o Vitão tem 19. Tem 20 e o Vitão 19.
E é assim. E hoje eu fico muito feliz porque eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz nesses últimos 23 anos. Do dia em que eu dei o primeiro beijo na minha mulher até agora, 7h30, quando eu a beijei pela última vez antes de sair de casa para vir para cá. E eu oro de todo o meu coração, não somente pelos meus filhos, mas oro por vocês, especialmente vocês que tomar essa decisão. Que Deus ilumine o coração de vocês. Eu venho de uma casa, da minha família de origem, de casamento, de história de família muito sofrida. E eu já disse, não foi uma nem duas vezes, que eu prefiro oficiar um funeral do que chegar em casa depois de uma notícia de divórcio. Se eu pudesse, eu ia cercar você com todas as minhas forças e os meus braços para que você não errasse nessa decisão. Mas eu não posso. Eu não posso nem a você, nem aos meus filhos. Mas Deus pode. Se eu pudesse, eu seguraria você, o seu coração, enquanto você estivesse andando num caminho de amor com um homem e com uma mulher. Mas Deus pode, eu não posso. Se eu pudesse, eu iria sorrateiramente ao coração de cada homem casado, cada mulher casada, e sussurraria mais amor pelo seu cônjuge toda noite. Eu não posso, mas Deus pode. Deus pode. Então eu queria que nós terminássemos essa noite, não com perguntas e respostas ou com questões, mas nós terminássemos essa noite cantando essa canção. E lembrando da promessa que essa canção expressa. Deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele trabalha. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria demasiado para ti. É de Deus, somente de Deus, todo o trabalho, e o teu trabalho é confiar nele. Eu convido você a fechar as portas do seu coração para o seu romance e abrir as portas do seu coração agora para o céu. E entregar para Deus isso que está dentro de você. Uma paixão, um amor, uma frustração. Entrega para Deus e veja o que Deus pode fazer e dizer para você hoje à noite. Amém. Vamos ficar em pé? Não tenha sobre ti só cuidado qualquer que seja.
ti.